Olá, boa tarde. Hoje a gente vai estar aprendendo em inglês os pronomes demonstrativos, que são esses aqui, o this, o that, o these e o those. Você vai estar utilizando ele para poder demonstrar objetos, mostrar ali onde está a posição desses objetos também. O primeiro que a gente vai ver vai ser ali o this. O this, em português, ele tem o significado de esse, de essa e também tem o significado de isso. Ele você vai estar utilizando quando você estiver falando de uma coisa e essa coisa estiver perto de você. Então, vamos supor que você queira falar, esse é o meu celular. Você vai falar, this is my cell phone. Por quê? Porque você está falando de um celular só e esse celular, ele está perto de você. Aí, no inglês, como é que a gente sabe se essa coisa está perto da gente ou não? É bem simples. Você pode pensar assim. Vamos supor que você estique seu braço agora e você consiga tocar no objeto que você está falando. Se você conseguir tocar, mesmo esticando seu braço, você pode utilizar esse this para poder falar dessa coisa, porque significa que ela está perto ali de você. Aí eu gosto de utilizar essa referência porque, às vezes no português, pra gente uma coisa está longe, mas a gente fala isso, esse e essa. Então, como o português ele muda bastante, eu gosto de utilizar essa regrinha de você esticar o seu braço para poder conseguir utilizar e aplicar os pronomes demonstrativos certinhos em inglês. O próximo aqui vai ser o that. O that significa aquilo, aquele e aquela. Aí o that a gente vai estar utilizando quando a gente estiver falando de uma coisa só. Só que essa coisa tem que estar longe da gente. Aí como é que você sabe que essa coisa está longe de você? É simples. Estica o seu braço. Se você não consegue mais tocar nessa coisa que você está falando, aí você já utiliza o that. Então eu fiz aqui um desenho também, né, no qual a pessoa esticou o braço dela, só que você pode perceber que tem um espaço entre o braço dela e a coisa que ela está falando. Então ela não consegue tocar nessa coisa, portanto ela vai se referir a esse celular como that. Então vamos supor que a pessoa queira falar, aquele é o meu celular, e ela vai falar, that is my cell phone. Outra coisa interessante sobre o that também é que a gente vai poder estar contraindo ele. Então, diversas vezes você vai ver o that is sendo contraído para that. E aí em séries, em legendas de músicas, nas nossas aulas de conversação, daquelas que a gente tem, você vai ver bastante esse that sendo utilizado. A gente já não pode fazer isso, né, com o this. O this não vai existir essa contração. Já com o that, você vai ver bastante. O próximo aqui vai ser o these. E aí o que acontece? O this e o this e o these, eles são um pouco iguais quando a gente fala ali em inglês, quando a gente está pronunciando. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de falar. Só que, às vezes, parece muito similar. Então, você pode pronunciar os dois iguais, só que é interessante a gente aplicar ele certinho no contexto. Por quê? Quando você utiliza esse, as palavras elas vão estar no singular. Então, o verbo to be vai estar no singular e o cell phone também vai estar no singular. Quando você for utilizar esse daqui, você vai ver que as palavras já não vão estar no singular, a gente não vai usar mais o is. Então, a gente tem que aplicar certinho, mesmo que você pronuncie os dois como this. Então, a gente vai ver o significado aqui desse this. O this, ele significa esses e essas, quando a gente passa ali para o português. E aí, a gente vai estar utilizando quando a gente está falando de duas coisas ou mais. Só que essas coisas têm que estar perto da gente. Então, a gente tem aqui uma imagem onde a pessoa estica o braço dela e ela está encostando ali em dois celulares. Então, quando ela for falar, esses são meus celulares, ela vai falar o quê? These are my cell phones. Porque são duas coisas que estão perto delas. Eu poderia utilizar o this aqui, você não pode utilizar o this. Por quê? Porque o this você utiliza quando você está falando somente de uma coisa em inglês. E aí foi como eu falei para você. Você pode perceber que, mesmo que eu pronuncie esse this igual o de lá de cima, eu tenho aqui o are, que é o verbo to be, que geralmente é do plural, e eu tenho aqui o s no cell phone. Eu estou indicando ali que eu estou falando no plural também. O próximo vai ser esse those aqui. O those, ele significa aqueles e aquelas.
Aí a gente vai estar utilizando, quando a gente estiver falando de coisas no plural, né, de duas coisas ou mais, e quando essas duas coisas estão longe de você. Mais uma vez, você sabe que está longe de você quando você estica ali o seu braço e você não consegue encostar. Então, vamos supor que a pessoa esticou o braço dela, ela está falando de 2 iPhones, só que ela não consegue encostar. Aí ela vai falar, those are my cell phones. No caso, aqueles são os meus celulares, porque ela não consegue encostar nesses celulares e a gente está falando de mais de um celular. Eu poderia colocar o that nesse caso aqui? A gente não poderia, porque o that a gente utiliza para quando a gente está falando somente de uma coisa que está longe. Então, os pronomes demonstrativos é basicamente isso. Esses dois aqui, o this e o that, a gente vai estar utilizando quando a gente fala que quando a gente fala somente de uma coisa. Aí o this é quando estiver perto e o that é quando estiver longe. O this e o those a gente vai estar utilizando para quando a gente está falando de duas coisas ou mais. Aí o this vai ser quando a gente estiver falando de algo que está perto. E o those vai ser quando a gente estiver falando de coisas que estão longe da gente. E aí o que vai acontecer? Quando a gente utiliza essa estrutura, a gente também pode transformar elas em perguntas e em negativas, porque você tem aqui, por exemplo, o verbo to be. Então, por exemplo, that is my mother. Aqui é uma afirmação. Aquela é a minha mãe. Aquela é a minha mãe. Aí vamos supor que você queira transformar essa pergunta, essa frase, em uma pergunta. Basta você pegar o verbo to be, como a gente já teve na nossa aula de verbo to be, e passar aqui para frente. Então ficaria, is that my mother? Aquela é a minha mãe? A mesma coisa se você quiser negar. Vamos supor que você queira falar, aquela não é a minha mãe. Basta você botar o not depois do verbo to be. Dessa forma ficaria, that is not my mother. Ou então você poderia falar, that isn't my mother. Outros exemplos que a gente tem aqui. This is my cell phone. Esse é o meu celular. Se você quiser falar, esse não é o meu celular, this is not my cell phone. Bota o not depois do verbo to be da frase. Outro exemplo, that is my father. That is not my father. That isn't my father. Lembrando que o is mais o not, ele contrai, né? Então, a gente também pode falar esse isn't aqui. E você teria até outra forma de falar, no caso aqui desse that, que seria that's not my father. Então, você contrai o verbo to be com o that e você deixa ali o not de fora. Outro, por exemplo, these are not my parents. These aren't my parents. Those are not my friends. Those aren't my friends. Então, não é porque a gente está utilizando o pronome demonstrativo que significa que a gente não pode transformar esse tipo de frase aqui em pergunta em negativa. Só para dar outro exemplo, aqui se você quisesse transformar essas frases em pergunta, seria a mesma coisa. Então, por exemplo, esse é o meu celular? Se você quisesse perguntar isso, basta você encontrar o verbo to be e jogar lá para frente. Aí ficaria, is this my cell phone? Se você quisesse perguntar, esses são os meus pais? Basta você pegar esse verbo to be e jogar lá para frente. Dessa forma ficaria, are these my parents? Então é interessante se ligar nesse tipo de estrutura, porque também vai ser utilizado no inglês. Geralmente a gente vai ter, né, o verbo to be quando a gente está utilizando esses pronomes demonstrativos. É sempre, é regra? Não é regra, mas geralmente você vai ter ali esse verbo to be, ok? So, for today, that's it.